E agora eu deixei aqui para o final do curso essa aula que é bastante importante. Eu vou fazer o possível para eu não me estender demais, para eu não me alongar demais, mas olha, eu já adianto porque eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu já falei até aqui basicamente o que é a programação neurolinguística. Ela foi criada na década de 70 por duas pessoas que eram especialistas em modular, né, em processos, né, em criação de processos, em modelagem de processos, e eles acompanharam três terapeutas. Esses terapeutas eles tinham resultados fantásticos, eles conversavam com os pacientes deles e em uma só conversa, em uma só sessão, as pessoas entravam com o problema e saíam de lá sem o problema. E, e era só falado, não havia como a hipnose, um estado de transe, não havia remédios, não havia nada, era só uma conversa, né? Então eles entenderam, pô, tem algo de especial nessa conversa. E aí eles começaram, a partir da modelagem desses primeiros três terapeutas, eles criaram essa programação que seria um código de mudança da realidade das pessoas a partir da linguagem, do uso da linguagem. E aí se criou 22 pressupostos. E o que são pressupostos? Pressupostos são suposições que eles não são necessariamente verdades, não tem como você ir lá e medir e dizer que isso é uma verdade absoluta, né? Eles não são assim científicos no sentido de ser replicáveis e estarem ali sempre totalmente corretos em todas as pessoas. Mas pressupostos são coisas que a gente pressupõe. Assim como muito da ciência se desenvolveu a partir de pressupostos, de teorias que provavelmente deve ser desse jeito, e aí a partir de então se começa a analisar o que dá para analisar, medir o que dá para medir, mas lá no início sempre tem um pressuposto. E aqui na PNL são 22 pressupostos que, digamos assim, eles definem, né, algumas suposições básicas sobre o nosso comportamento humano. Ou seja, se a pessoa ela é humana, a pessoa da qual você está vendo isso aqui, seja você ou seja a pessoa com quem você tem algum tipo de relacionamento, essa pessoa ela está submetida a essas 22 regras, vamos dizer assim. Ela funciona dentro dessas regras. Então eu vou falar agora esses 22 pressupostos e eu vou tentar sempre que possível fazer o link com a ansiedade, para você entender de que forma, a partir do entendimento desses pressupostos, você pode mudar a tua relação com esses aspectos específicos aí da tua vida. Vamos lá, sem mais delongas, o primeiro deles é: as pessoas respondem às suas próprias experiências, não à realidade em si. Ou seja, como eu te falei, como é que o nosso cérebro cria a nossa realidade? Ele busca lá no passado todas as memórias que a gente já viveu, confronta elas e traz de forma subconsciente para dar uma interpretação para a nossa realidade. Então cada pessoa interpreta os fatos que aconteceram ali conforme as suas experiências e não a realidade em si. Então cada pessoa interpreta de um jeito diferente. Isso é absolutamente natural. Ninguém está certo, ninguém está errado, cada um está certo do seu jeito. E aí, se você é aquela pessoa que discute para sempre ter razão, aí você entende que a outra pessoa também tem razão. No teu mundo você está certo, no mundo dela, ela está certa também. Está todo mundo certo, todo mundo pode ser feliz e amiguinho junto, entendeu? Pressuposto segundo, ter uma escolha é melhor do que não ter escolha. Ou seja, muitas vezes as pessoas elas estão submetidas a ter que fazer uma escolha. Será que eu escolho isso ou será que eu escolho isso? Será que eu escolho A ou eu escolho B? E muitas vezes a gente fica ansioso para tomar a decisão. A gente vai protelando essa decisão, a gente vai procrastinando para demorar muito tempo para decidir o que precisa ser decidido. E aqui, às vezes, você toma uma decisão e você se arrepende de ter tomado aquela decisão. E aí você se sente mal por isso, né? E aí aqui está dizendo que se você tem uma escolha, é melhor do que não ter escolha, né? Porque naquele momento você pôde decidir. E você vai ver no pressuposto ali de baixo que você decidiu o melhor. Mas eu vou deixar chegar lá, tá? O terceiro é, quem tem só uma escolha, não tem escolhas. Agora pode não fazer muito sentido para você, mas se você se culpa de algo que você fez lá no passado, talvez se você voltar no tempo você perceba que você não teve escolha, que você precisou fazer aquilo ali. E aí então você consegue se perdoar entendendo que quem só tem uma escolha, não tem escolha. Você precisa escolher aquilo lá, não tem outro jeito, entendeu? Então todas as pessoas que não têm escolha, elas que só têm uma escolha, ou seja, elas não têm escolha, elas precisam decidir por aquilo ali, né? Pressuposto de número 4. As pessoas escolhem o melhor que elas podem naquele momento. E isso aqui é muito poderoso, porque se você decidiu algo no passado e você se culpa hoje pela decisão que você tomou, seja a decisão de ficar com uma pessoa, a decisão de deixar uma pessoa, a decisão de abandonar uma família, a decisão de abandonar um emprego, a decisão de trocar de cidade, de país, né, de sexo, não importa. Se você fez uma escolha naquele momento lá do passado e agora você se arrepende dessa escolha que você fez, muitas vezes a gente se culpa e diz, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui decidir isso? E na verdade, agora
Olhando para trás, você entende que a tua cabeça de hoje não escolheria aquilo. E é por isso que a tua cabeça de hoje culpa o você do passado, né? E ela gostaria que fosse diferente, que agisse diferente. Só que quem tomou aquela decisão não foi a tua cabeça de hoje, foi o você lá do passado. E o você lá do passado, naquele momento, com as experiências que ele estava tendo, ele decidiu o melhor, e o melhor que ele decidiu foi isso. Então, se hoje você julga que aquilo que ele fez, que você fez, foi errado no passado, foi porque você teve uma experiência de lá para cá que te mostrou que aquilo lá não é o melhor para você. Então, hoje você tem mais conhecimento, mais aprendizado, mais vivência e mais experiência de vida para você fazer outras escolhas que te levem talvez mais de encontro à sua missão de vida, ao que você está buscando. Mas as pessoas sempre escolhem o melhor no momento que elas estão vivendo. O item 5 é: as pessoas funcionam perfeitamente. Se você é ansioso, ainda mais se você tem ansiedade generalizada ou se você tem a síndrome do pânico, é comum que você ache que você tem um defeito dentro de você, que você é defeituoso, que você precisa de um remédio a tua vida inteira para controlar um problema químico que está acontecendo no teu cérebro, uma deficiência que está acontecendo aí dentro de você e que você é vítima daquilo ali e não tem jeito. E a gente está aqui, né, esse pressuposto da PNL está aqui para te dizer isso, que todas as pessoas funcionam perfeitamente. Qualquer imperfeição, qualquer desconforto que você está sentindo aí na tua vida é porque tem algo que precisa ser mudado nessas histórias, na tua forma de ver as coisas, porque o teu corpo ele nasceu para ser completamente perfeito. Próximo item esse era o 6, não, esse era o 5. Agora o 6 é: todas as ações têm um propósito. Então todas elas, se você pensar, tudo que fazem para você, até aquele colega do trabalho que ele é um chato que fica puxando o teu tapete, tudo que ele faz tem um propósito. Qual é o propósito dessa ação? Tudo que você faz também tem um propósito, ou seja, quando você toma uma decisão e aquela decisão se mostra errada depois, teve um propósito para você decidir aquilo. Por que você decidiu aquilo? Entende? É legal você analisar isso para buscar o teu autoconhecimento a partir dessas análises, né? Todas as ações têm um propósito. E essa tá ligada com a 7, que é bem legal também, que é todo comportamento tem uma intenção positiva. E aqui você pode pensar assim: não, mas, por exemplo, eu fui assaltado na rua de noite, não tinha intenção positiva nenhuma nisso. Tinha. Aquela pessoa que te assaltou, ela não estava ali pensando: eu vou fazer mal para alguém hoje, vou roubar um celular, roubar uma carteira só para ver a pessoa sofrer, né? Só se ele for um psicopata, mas não é o caso, né? Menos de 1% da população, bem menos, é psicopata, né? Então, se ele não for um psicopata, ele é só uma outra pessoa que está regida por essas mesmas regras. Então é legal você entender qual é a intenção positiva dele. Talvez ele queria comprar comida para a família dele, talvez ele queria comprar drogas, talvez ele queria ter mais dinheiro para fazer alguma outra coisa. Você não sabe o que estava passando na mente daquela pessoa. E aquela pessoa provavelmente tem valores diferentes dos seus, é por isso que ele toma ações diferentes das suas, entende? Só que naquele momento que ele decidiu te assaltar na rua à noite, ele tinha uma intenção positiva. Talvez ele estava pensando no filho dele com fome, talvez ele estava pensando numa conta que ele precisava pagar, sei lá, talvez ele estava pensando em alguma outra coisa assim. Eu não estou aqui justificando o fato, né? Porque não há justificativa para isso. Eu estou te fazendo perceber que todas as ações têm uma intenção positiva, até as mais cruéis. Entenda e descubra qual é a intenção positiva das pessoas que estão perto de você fazendo coisas que te machucam. E com isso você vai se sentir muito mais leve e tranquilo, entendendo que ninguém quer te machucar, mas que as pessoas estão vivendo a vida delas e que elas estão talvez sendo egoístas pensando só nelas, mas que elas têm sim uma intenção positiva em todo o comportamento delas. O próximo é o 8. A mente inconsciente equilibra a mente consciente. E cara, consciente a gente só tem 5% do nosso cérebro. E a nossa mente inconsciente é os outros 95%, contando o inconsciente, subconsciente, conforme você quiser classificar mais abaixo da nossa consciência. E aí é que está o que realmente norteia a nossa vida e faz a gente tomar as nossas decisões. Quem a gente é na nossa essência. E quando a nossa mente consciente começa a querer coisas que são muito diferentes dos programas que estão lá na nossa mente inconsciente, a nossa mente inconsciente ela vai equilibrando, tipo, digamos, o teu padrão seria aqui. Aí a tua mente consciente começa: não, eu quero estar aqui, eu quero estar aqui, eu quero estar aqui. E essa aqui ó, começa a tomar ações que fazem você vir aqui para baixo, para uma equilibrar a outra, e no equilíbrio das duas você está aqui no meio. Só que, meu amigo, a mente inconsciente ela é mais poderosa que a consciente, porque ela representa uma fatia maior dos seus julgamentos, das suas análises, da sua forma de reagir ao mundo. Então,
primeiro passo para você ir em direção a algo que você realmente quer, que você realmente está buscando, é você mudar dentro de você as histórias que estão no teu subconsciente, que estão aí te segurando e te impedindo de chegar lá, aonde você pode chegar, né? Aonde você quer chegar, aonde você merece chegar. E o Freud dizia que o nosso sonho, quando a gente sonha, sabe que a gente tem sonhos muito loucos, né? E o nosso sonho, ele é uma metáfora que a gente mesmo criou para passar um recado do nosso inconsciente para o nosso consciente. Então, se você for pesquisar sobre isso, você vai encontrar muita coisa. Tem até um canal do YouTube que eu indico muito para você pesquisar sobre interpretação dos sonhos. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo ou no final. Eu acho bem legal. E as análises são bem assim, à risca, sabe? Os meus sonhos sempre deram muito certo lá. E o Albin é uma pessoa fantástica, assim. E o que acontece? Aquela metáfora, você sonha lá, por exemplo, com um animal, ou com a tua casa pegando fogo, ou com você se envolvendo em um acidente de carro, ou com uma tsunami invadindo a cidade. Cada coisa dessas aí, ela representa uma emoção, um sentimento que está aí, digamos assim, no inconsciente coletivo, como diria Jung. Ele está disseminado entre as pessoas, por mais que você não saiba exatamente o que é, né? Mas cada animal, cada objeto, cada cena dessa representa uma coisa diferente aí no teu inconsciente. E quando você sonha com uma coisa dessas acontecendo, é a tua mente inconsciente passando um recado para a tua mente consciente, para você tentar entender alguma coisa aí que você precisa prestar atenção. É o teu corpo que funciona perfeitamente, tentando se equilibrar. Legal, né? É louco isso. Você vê como as coisas vão se amarrando e são coisas interdisciplinares de várias áreas, e quando você olha para o todo, isso que é ser integral, né? Isso que é o desenvolvimento pessoal integral. É você olhar para o todo e aqui do todo você conseguir ver as coisas se articulando lá embaixo, sabe? As ramificações acontecendo. É muito massa. Eu acho muito louco isso. Tá, o próximo item é o 9. O significado da comunicação não é só o que você queria, mas também o resultado que você obtém com aquela comunicação. Por quê? Às vezes você quer falar uma coisa para a pessoa e você fala aquilo e a pessoa interpreta de um jeito diferente. Ou ela recebe a tua comunicação, ela te dá um resultado todo atravessado, todo errado, ela fica com raiva de você ter perguntado alguma coisa. E aqui o que esse pressuposto está dizendo é que o resultado que se obtém quando você se comunica com alguém, aquele resultado já é comunicação, né? Você que é casado ou casada e tem namorado ou namorada, você sabe o que é quando você chega e pergunta uma coisa para a pessoa e a pessoa faz essa cara aqui, ó. Não precisa falar, né? Não precisa, né? Então, o resultado que se obtém também é comunicação. O próximo é o 10. Nós já temos dentro de nós todos os recursos necessários para fazer o que a gente quer fazer, ou a gente tem como criá-los. Isso vale para todos os seres humanos. Então, talvez se você pensa, eu quero um emprego melhor, mas eu não sei se eu vou conseguir ter habilidade para ser promovido, ou para mudar de empresa, ou para abrir o meu negócio próprio. Então, o que esse pressuposto está dizendo é, ou você já tem todos os recursos internos necessários, a coragem, a ousadia, a determinação, a qualidade técnica mesmo, o conhecimento técnico sobre aquilo, ou você já tem tudo isso dentro de você, ou você tem todas as condições necessárias para criar isso. Então, é questão de você perceber que ninguém é melhor do que você em tudo. Existem pessoas que sabem mais de algumas coisas, e existem outras que sabem mais de outras coisas. E você com certeza sabe mais do que todo mundo de alguma coisa que só você sabe. Então, pare de se comparar com as pessoas. Ninguém sabe mais do que os outros, cada um sabe o que precisa saber do jeito que precisa saber. Beleza? Próximo item é o 11. Mente e corpo formam um só sistema. Então, se o teu corpo está te dando sinais, como por exemplo é o caso da crise de pânico, aquele sinal brabo do teu corpo, ou a crise, mesmo a ansiedade em si, que é aquele aperto no peito, uma sensação de falta de ar, se o teu corpo está te dando esses sinais, é porque ele está demonstrando uma comunicação que está na tua mente, nas tuas histórias, no jeito que você olha para a tua vida, né, no teu ser integral. Então pare de tratar o teu corpo só como um objeto, como se ele fosse um carro, sabe? Ele tem um defeito, você vai lá e soca um remédio dentro dele, como se bater o carro, você vai lá no martelinho de ouro e arruma a lataria ali e pronto, né? Agora, se o carro continua batendo no mesmo lugar, é porque talvez você precise aprender a fazer aquela curva mais aberta, entende? Por exemplo, tem uma coluna de um prédio e ele raspa ali na porta. Aí você vai lá e manda arrumar, ele raspa de novo, e manda arrumar, ele raspa de novo, e manda arrumar e raspa de novo. Aí chega um momento que você precisa entender que talvez o erro não seja o carro. Talvez não é que você seja um péssimo condutor do carro. É que talvez você precise aprender que naquele ponto, daquele jeito, naquela pilastra ali, naquela coluna da garagem, você precisa fazer a curva mais aberta para você não enroscar ali.
E é só uma mudança pequena na hora que você está dirigindo que faz o acidente acontecer ou não, que faz o corpo doer ou não. Então a mente e o corpo formam um só sistema e é legal você entender isso e começar a perceber essas relações da integralidade acontecendo aí. Beleza? Próximo item é o 12. Processamos o mundo, né, os sinais que nós recebemos do mundo através dos nossos sentidos. Ou seja, tudo que entra dentro de você entra através dos seus olhos, seus ouvidos, o seu nariz, a sua boca, a sua pele. É isso, né? Olhos, ouvidos, nariz, boca e pele. Isso, né? Então, tudo que entra aí dentro de você entra por esses sentidos. E se você é mais ligado ao viés da espiritualidade, talvez você acredite que existe mais um sentido, que seria o sentido da intuição. Pela sua glândula pineal, você recebe informações além desses sentidos. Né? E se esse for o seu caso, acrescente isso na lista. Mas entenda que tudo que você recebe do mundo, você recebe através dos seus sentidos. E são os seus sentidos que passam esse recado lá para o cérebro e o cérebro vai buscar as memórias do que aconteceu para interpretar a realidade e você ter uma interpretação da realidade. Mas essa interpretação, na real, ela é feita a partir dos seus sentidos, a partir de uma coisa que você está vendo, ouvindo, vendo, cheirando, né? E aquilo ali você vai interpretar conforme a história que você viveu. Mas os seus sentidos não são a realidade, entende? Os seus sentidos estão ligados às suas histórias e eles podem ser mudados, essa vinculação pode ser mudada. E é para isso que a gente está aqui. Então, por exemplo, talvez você, toda vez que vê uma situação, você se sente ansioso. Ou seja, qual é o estímulo? O estímulo é visual. Essa ansiedade está entrando por um estímulo visual, é uma coisa que você vê. Quando você vê aquela coisa, a ansiedade vem, por causa de uma memória. Então aí está a hora de você entender que aquela coisa que você vê, que é o estímulo visual ligado a uma coisa lá, tem um gatilho que te leva para a ansiedade. E aí, meu amigo, você tem mais de 20 ferramentas lá na parte específica desse curso, para você escolher qual delas você se sente mais à vontade para desamarrar esse gatilho e criar um novo gatilho aí, que aquele mesmo estímulo visual te leve para um estado melhor. Você pode fazer isso, agora é para isso que você fez esse curso. Você não fez só para que alguém tire o mal de você, mas fez para você se auto-entender e para você entender esses processos, essas ferramentas, para você poder aplicar em si mesmo e nas pessoas que você ama. Próximo item é o 13. Modelar um comportamento bem-sucedido leva à excelência. Então eu até fiz um vídeo acima aí sobre isso. Então se tem uma pessoa que tem um comportamento muito bem-sucedido numa área que você gostaria de ter, modele essa pessoa. Modele, porque não é copiar a pessoa, já falei no outro vídeo, não é copiar a pessoa, é modelar ela. Por quê? Qual que é a diferença? Modelar é você entender o que ela faz de importante, né, que faz ela ter os resultados, quais são as coisas substanciais que ela faz, que levam ela de encontro a esse resultado positivo que ela tem, e aí você adaptar essa forma de pensar, de agir para a tua realidade. E assim você vai modelando. Isso aí é como se você pudesse ter um guia que, mesmo que ele não saiba, ele está te guiando para esse caminho do sucesso. Então, assim, é como se fosse assim, você é um soldado, está em uma guerra e precisa atravessar um campo minado. E aí tem uma pessoa que vai na tua frente. Você está vendo que a pessoa foi. Ele está mais na tua frente, né? Essa pessoa que tem um comportamento bem sucedido. Ela está indo, ela está indo. E você vê que não explodiu mina nenhuma. Que ela foi, conseguiu atravessar e está lá do outro lado, né? Ela já está lá onde você quer estar. Agora você tem duas opções. Ou você vai do teu jeito, caminhando como você quiser, ou você presta atenção por onde aquela pessoa pisou, quais são as pegadas que ela deixou e pisa exatamente nos mesmos lugares. Porque quando você pisar nos mesmos lugares, você sabe que não vai ter uma mina explodindo ali, porque alguém já pisou ali e se tivesse a mina já teria explodido. Então, veja quais são as pessoas que são excelentes na área que você quer ser excelente e modele o comportamento delas, pise nas pegadas delas para você poder chegar aonde elas chegaram, sem correr esses riscos, até os riscos que elas correram, né? Você não precisa correr, porque ela já te deu o exemplo, já foi na frente. Beleza? O próximo item é o 14. Se você quiser compreender, haja. Muitas vezes a gente fica esperando as coisas ficarem perfeitas na nossa vida. Fica esperando a gente compreender tudo completamente para depois a gente agir. Nessa área de autoconhecimento, eu conheço várias pessoas que elas têm um know-how muito grande, elas têm muito conhecimento, elas gostariam de atender outras pessoas e ajudar outras pessoas a transformar suas próprias vidas, mas elas não fazem porque sempre falta mais uma coisa. Sempre falta mais um curso, sempre falta mais um conhecimento, sempre falta mais uma pós-graduação, sempre falta mais um certificado, e esse sempre mais gera uma sensação interna de que eu não compreendi, né? Tem algo que eu ainda não compreendi, eu ainda não estou preparado.
E o que esse pressuposto vem dizer é, você quer compreender uma coisa de verdade, vai lá e faça. Quantas vezes já aconteceu de você estar explicando uma coisa para outra pessoa e na hora da explicação você entender aquela coisa de um jeito que nem você tinha entendido ainda? Acontece muito comigo isso, é muito legal. Então, se quer compreender uma coisa, haja. O próximo item é o 15. Não existe fracasso, só feedback. Ou seja, não existe fracasso, existe só resultado, né? Feedback é um resultado. Então, qualquer coisa que você fez na tua vida te trouxe um resultado, mesmo que esse resultado seja que você considere negativo, seja um problema, seja, sei lá, você perdeu dinheiro, você perdeu um relacionamento, você perdeu alguma coisa aí por causa de uma decisão sua, a questão é você entender que não tem fracasso, só tem feedback. O que é feedback? Feedback é retorno. Ou seja, você já aprendeu que fazendo aquelas coisas que você fez daquele jeito vai dar um resultado que não é legal, ok? Isso é aprendizado. Olhe pelo lado do aprendizado e veja o quanto aquela experiência te ensinou, o quanto você aprendeu com aquilo ali. E pegando todo esse aprendizado que está aí dentro de você, agora você pode agir diferente para ter resultados diferentes. Então, pare de contar para você a história de você é um fracassado. Se você quer saber por quê, volta lá no, sei lá, segundo, terceiro vídeo desse curso onde eu conto a minha história e veja o quanto eu falava isso para mim e como a gente pode ser cruel com a gente mesmo. Deixe de ser cruel com você. Não existe fracasso. Tudo que você fez te tornou melhor, te tornou maior e te preparou para as coisas maravilhosas que ainda estão por vir. E talvez você ainda não consiga ver de que forma isso te preparou, mas fique tranquilo, porque logo logo você vai ver onde essas linhas se cruzam, onde os pontos se fecham. Porque se você olhar para trás na tua vida, você vai lembrar de um monte de coisa que aconteceu ruim na tua vida. E você vai lembrar que logo depois, talvez dias depois, talvez meses, talvez até anos depois, as linhas se fecharam e tudo ficou claro de por que você precisava ter passado por aquela experiência daquele jeito. Porque aquilo ali fez você tomar uma decisão, fez a tua vida ser muito melhor do que ela poderia ter sido. Então agora, se você está se culpando por algo que você sentiu fracassado, relaxe, respire fundo e saiba que logo logo essas linhas vão se cruzar e você vai entender completamente que você está sendo preparado para uma coisa muito melhor e muito maior. Item 16. Flexibilidade é poder. O que é isso? Muita gente é muito rígida, sabe? Se sente assim muito, eu tenho que ser fiel à minha experiência, ao meu jeito de falar, eu tenho que ser rígido, tenho que ser forte, as pessoas não podem perceber fraqueza em mim, eu não posso demonstrar sentimentos, né? Eu tenho que ser desse jeito. Tem um ditado chinês que fala de uma árvore que é muito grande, ela era muito robusta, sabe? Tinha um tronco muito grosso e galhos muito fortes e tinha raízes muito fortes também para dar conta de tudo isso. E ao lado dela tinha um bambu que cresceu sozinho, foi até lá no céu, na mesma altura da árvore, os dois. E o bambu bem magrinho, fininho, com só uns galhinhos ao lado dele, e aquela árvore bem forte. E um dia deu um vendaval muito forte, o vento soprou e a árvore caiu. E o bambu não. Por quê? Porque o bambu aprendeu a se dobrar com o vento. Né? O vento bate, ele se dobra, ele diz, não tem problema, tá tudo bem, passe vento. Ele se dobra e o vento passa por ele, e quando o vento acaba, ele simplesmente volta e segue. E aquela árvore que estava ali dura, rígida, forte, tentando se fazer de forte, resistindo contra o vento, chegou um momento que ela não resistiu mais e aí ela caiu. Então, flexibilidade é poder, não é fraqueza, é poder. O próximo item é: o mapa não é o território. Isso eu já falei em outros momentos aqui desse curso, mas eu vou falar de novo. Um mapa de uma cidade é como alguém representou aquela cidade, né? Tem um mapa hidrográfico, um mapa das ruas, um mapa geográfico, tem um monte de mapas. Só que o mapa não é o território em si é a cidade. E o mapa é o desenho que representa algumas coisas daquela cidade, que são coisas que são importantes para quem fez aquele desenho. Então entenda que na sua cabeça, o que você entende como realidade é apenas um mapa, um papel, um rascunho de uma realidade em si, um rascunho de como as coisas são lá fora no mundo real. E aquele mapa não é o mundo real, você pode ter se enganado quando você desenhou esse mapa. Você pode ter feito traços ali, escondido portas que são muito importantes para você. Você pode ter feito um mapa muito simplório, desenhando só as duas avenidas principais, quando a cidade tem 100 mil habitantes e 1 milhão de ruas. Né? Tem infinitas possibilidades para você que o teu mapa não estava te mostrando. Então entenda que o mapa, que é a forma como você vê o mundo, é só o teu mapa, não é a tua realidade em si. A tua realidade é muito maior do que isso, e ela pode ser muito maior do que isso. Beleza? O próximo então é o 18. O 18 é: todo comportamento é útil em algum contexto. Ou seja, até aquele comportamento explosivo, em algum contexto, ele é útil. Aquela pessoa que ela é bem firme, bem rígida,
Talvez se seja o seu caso, você acha que você é muito rígido, que você é muito duro com as pessoas. Entenda que o seu comportamento é útil em algum contexto. Talvez no contexto que você está usando ele não seja tão útil. Mas talvez num outro contexto, numa outra forma de ver, numa outra abordagem, ele seja muito útil, muito valorizado. Então, quais são esses comportamentos teus que você acha que não são úteis? E tente descobrir de que outra forma você pode usar esses comportamentos, porque todos eles são úteis em algum contexto. O próximo é o 19, já estamos quase no fim, hein? A energia vai onde está a atenção. E aqui é o recado maior para o ansioso. Você é ansioso que se sente desmotivado, se sente com sono, pessoa que está sem energia, você é essa pessoa? Então, a tua energia vai para onde está a tua atenção. Se você é ansioso é porque você está pensando sempre no futuro. Você está sempre conectado com o futuro, pensando em todos aqueles cenários possíveis de terror que estavam aí na tua mente, mas agora nessa parte do curso eu sei que eles já não estão mais. Você fica pensando naquilo, mas naquilo que vai acontecer, não está acontecendo agora, aquilo vai acontecer. E quando você fica pensando naquilo, você fica enviando a tua energia para lá. E como a tua energia está lá, a tua energia não está aqui agora. E qual é o resultado? Você está cansado, você está desmotivado, você está sem energia. Porque imagine se você criou, vamos dizer assim, 9 cenários do futuro, né? 9 cenários possíveis no teu futuro, de tudo que pode acontecer no teu futuro. E você fica pensando neles o tempo todo, você está enviando energia para aqueles 9 cenários. E você ainda tem que ter energia aqui, no teu aqui e agora, para viver a tua vida real. Então, se você imaginar o que é o 100% da tua energia, tem 10% em cada um dos cenários e só 10% no teu mundo atual. Então, se você sente aí que é como se você tivesse com a bateria fraca, você tivesse vivendo a tua vida com só 10% da energia que você já teve em algum momento da tua vida, é porque talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo. Você esteja vivendo a tua vida só com 10%. Os outros 90% você está jogando fora em futuros aí que provavelmente nunca vão se realizar, entendeu? Então, para de se preocupar, você precisa de técnicas para isso, eu tenho um módulo inteiro só com técnicas. Escolha a mais adequada e traga a tua energia de volta para aqui agora, se concentre em você. Meditação, mindfulness, tem um monte de coisa. Técnica do copo de vidro, quebra a emoção, o pensamento que te leva para o futuro e venha por aqui agora, esteja presente na tua vida, você merece. A tua família merece, as pessoas que convivem com você merecem que você esteja presente aqui e agora, para você não ter a sensação daqui a pouco de que a vida passou e que você não aproveitou nada, você não viu nada, sabe por quê? Porque você não estava presente, você estava lá no futuro que nunca chegou, entendeu? Então volta por aqui agora e olha aqui nesse momento onde é que você está, sinta os seus pés, as suas mãos, a sua perna, sinta a respiração entrando e a vida fluindo agora. Muito bem. O próximo item é o 20. É impossível não se comunicar. Como eu já falei lá em cima, toda forma de comunicação das pessoas, as formas de comunicação das pessoas vão muito além da comunicação falada. Então, às vezes, você era criança, talvez você lembre, você ia lá e fazia um negócio, aprontava uma coisa que você não devia, e aí o pai ou a mãe olhava para você assim, só levantava aquela sobrancelha assim. Cara, não precisava dizer mais nada. Não precisava, não tinha palavras ali que pudessem tornar aquele momento pior. Talvez se ele falasse até abrandasse um pouco a situação, mas ele não falava. E você ficava naquele sentimento ruim, né? Ou seja, tudo que você faz, tudo que as pessoas fazem, elas estão se comunicando. Você está se comunicando com as pessoas pelo jeito que você se veste, pelo jeito que você se comporta, pela pose do teu corpo, pela forma como você respira, pelo quanto você olha nos olhos das pessoas enquanto elas falam com você. Tudo isso é comunicação. E tem um livro muito legal que eu vou deixar na descrição que chama A Linguagem do Corpo. E esse livro ele traz uma série de dicas sobre como o corpo fica e quais sinais que o corpo está passando a partir do jeito que os braços ficam, que as pernas ficam, que os olhos olham. É muito legal esse livro, eu vou deixar na descrição lá como uma sugestão de leitura para você se conhecer e conhecer as outras pessoas. E ninguém mais vai te enganar, hein? Além desse livro, ninguém vai te enganar. E eu vou passar uma dica aqui. Não vou passar não. Eu vou passar depois, vou fazer uma videoaula só sobre isso, tá? Para não ficar muito extenso isso aqui. O 21 é, se alguém já fez, você também pode fazer. E aí eu já falei lá em cima, na parte de modelar o comportamento, eu já falei, mas então, se alguém já fez uma coisa que você quer fazer, você também pode fazer. Alguém já foi na frente, alguém já abriu o caminho, e essa porta não tem como estar fechada.
Não é porque a pessoa já foi, que alguém já foi lá, que você não pode ir, você pode ir também. E para você tá até mais fácil, a estrada já está pavimentada. Vai, simplesmente vai. Se alguém já fez isso que você quer, você também pode fazer. E o último, 22, é se você quer resultados diferentes, faça diferente. E esse aqui, Einstein já falou isso, né, que a coisa mais ignorante é você querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, né? Eu acho que ele chamou o cúmulo da ignorância, alguma coisa assim. Mas, cara, é simples de entender isso, mas às vezes a gente continua fazendo a mesma coisa, né? A gente quer ter resultados diferentes, mas a gente fica sempre fazendo a mesma coisa. Por exemplo, tem um filho que não para de gritar o tempo todo, ou que ele fica aprontando, que ele fica fazendo coisas que não deve. E aí os pais dizem assim: eu já falei 1 milhão de vezes para ele parar de fazer isso. Beleza. Mas de que forma você falou esse 1 milhão de vezes? Você falou 1 milhão de vezes da mesma forma? Então, se você quer um resultado diferente, você tem que fazer diferente. Você pode falar mais 1 milhão de vezes, mais 10 milhões de vezes, para ele não vai fazer diferença, porque essa forma não entrou no sistema dele, entendeu? Então, se tem algo na tua vida que você ainda não conseguiu daquele jeito que você queria, é porque você está fazendo coisas que te trouxeram onde você está hoje. Não tem nada de errado com isso. Não existe fracasso, só feedback. Mas a partir de agora, se você quer ir para um outro lugar, para um lugar diferente, você tem que agir diferente, para você ter resultados diferentes. Você tem que fazer diferente. Então essa aula fica por aqui e eu te espero na próxima. Até lá!